Assim diz a palavra do Senhor. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Pai querido, bendito és tu que vive e reina para todos sempre, Senhor. Eu rogo a Ti, ó Santo Espírito, a Tua graça, para ministrar a Tua santa e preciosa palavra. Que eu reconheça a minha dependência em Ti, eu preciso de Ti, sem Ti não sou nada, Senhor. Pai Santo, Pai querido, fala conosco, não somente aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos e necessitamos ouvir da parte do Senhor. Teu Santo Espírito, ó Senhor, esteja reinando aos nossos corações, que tudo seja para a Tua glória e louvor do Teu santo nome. Amém. Amada igreja, o Senhor Ele liberou essa palavra quando Ele estava ali, despedindo ali os seus discípulos ali. Ora Ele falava por figuras e ora a eles Ele falava por realidade. E nós vemos que estamos findando já ali o ano de 2024. E no decorrer desse ano, passamos por batalhas, por turbulências, por desafios, por problemas e N circunstâncias ao rolar do tempo. Mas o Senhor Jesus, Ele diz: olha, eu tenho dito essas coisas não para amedrontar vocês, mas para que vocês tenham paz. Ele diz: porque no mundo vocês vão passar por aflições. Vocês vão passar por momentos difíceis. Vocês vão enfrentar duras realidades desse mundo. Mas nisso tudo, Jesus, Ele garante ali aquelas pessoas que o amam, que o seguem, que eles poderiam estar ali mesmo diante de tantas batalhas, adversidades, agradar ao Senhor. Mesmo quando enfrenta os desafios ou oposições, nós podemos agradar ao Senhor. A paz que Jesus promete não é a ausência de conflitos, mas uma paz íntima lá no coração e na mente das pessoas. Essa paz que o Senhor lhe está dizendo, seja qual for o momento que está vivendo, seja qual for as aflições que possa estar vivendo, o Senhor Jesus, Ele diz: eu te dou a paz, a minha paz. Mas essa paz, ela já é lá no íntimo do ser. Ela é uma paz que preenche toda e qualquer lacuna da alma. É uma paz que mesmo diante das tempestades, você tem gozo em Cristo Jesus. Mas todo dia em nossas vidas tem desafios a serem vencidos. Observa-se que todos os dias, ao seu levantar,
Tem desafios pela frente. Desafios e mais desafios. E muitas das vezes, nesses desafios, porque esses desafios muitas vezes eles estão meados ali no meio das aflições. Então muitas das vezes dá o desânimo, o abatimento, na hora da adversidade, na hora da tribulação, na hora das dificuldades. Mas o lindo disso é que o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele nos instrui, nos capacita ali e nos ajuda a superar todas as aflições da vida. Diga para essa pessoa do seu lado: seja qual for a sua aflição, o Senhor, Ele vai te ajudar a superar. Não importa a aflição. Porque, amados, dentro das aflições, ela vem as adversidades, ela vem as tribulações, elas vêm as dificuldades, que são do tempo qual nós estamos caminhando. Mas Deus, quando chega a adversidade, Deus, Ele chega também com as suas instruções, para que eu e você possa vencê-las. Amados, a adversidade ali, ela vai ver o quê? É um contratempo, um obstáculo, uma dificuldade, um imprevisto, é um aborrecimento, é uma contrariedade, é um impedimento. Mas todos nós estamos sujeitos às adversidades da vida. Nenhum de nós está isento de passar por essas coisas. Porque na vida enfrentamos mais adversidade e obstáculos. Mas há uma coisa maravilhosa aí: Deus nos ajuda a superar. Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele sabe tudo o que você está passando. Ele sabe exatamente: o meu servo, a minha serva, nesse momento da vida, está enfrentando uma grande adversidade. Mas exatamente nesse momento, você ainda está em pé, porque a graça do Senhor repousa sobre a sua vida. Porque sempre tem alguém orando por você, sempre tem alguém rogando a Deus pela sua vida, sempre tem alguém de joelhos prostrados, intercedendo por você. É por isso que a graça, a bondade, a misericórdia, nós nos encontramos em pé. Porque o Senhor, Ele honra as orações. Nós ouvimos o relato. Muitas vezes a nossa fé ela é colocada à prova. E certamente a fé da irmã foi colocada à prova. Só que não pensou na dificuldade, olhou para a obra. E quando você olha para a obra, Deus olha para você. Por quê? Porque primeiro você olhou para o reino de Deus, você não olhou para o teu reino. E quando você olha para o reino primeiro, o próprio Senhor lhe provê sobre a sua vida. Porque nós não fazemos uma vírgula sem que o Senhor lhe retribua em bênçãos. Não é
Mas em Deus nós temos a esperança de que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. É tempo, é questão de tempo. Deus nunca abandona os seus filhos nas adversidades. Se você fazer um retrospecto da sua vida, não precisa ir muito longe. Pega o ano de 2024. Quantas coisas Deus tem feito na sua vida? Quantas coisas Deus tem agido na sua vida? Então nós temos o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Ele está do nosso lado em todo o caminho que passamos. Deus está do teu lado em todo o caminho que você possa percorrer. O Senhor é contigo, ainda que erramos, ainda que falhamos, a misericórdia dele nos acompanha todos os dias da nossa vida. Porque Ele é Senhor. Muitas das vezes nós estamos num momento difícil hoje, mas Deus já está olhando para a sua vida lá na frente. Deus não olha somente o presente Ele caminha com você, e o futuro Ele está preparando para que você possa chegar lá. Pastor, por que vem as adversidades? Muitas vezes as adversidades que vêm sobre a sua vida é para fazer você crescer, fazer eu crescer, fazer nós crescermos. Você pode observar que são em tempos de tempestades, em tempos de crises, em tempos de adversidades, é onde nós mais nos achegamos ao Senhor. Isso faz nós amadurecermos, ficarmos mais fortes. Mas em todas essas circunstâncias, o Senhor Ele nos ensina: olha, tenha equilíbrio diante ali de todas as situações que vêm sobre você. E a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes, no capítulo 7, verso 14: no dia da prosperidade goze do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que é vir depois dele. Mas precisamos sempre buscar o equilíbrio. Nós não podemos desistir dos fáceis e também não podemos ser afoitos nas coisas, sermos ansiosos demais, porque a ansiedade só nos leva a tomar decisões erradas, porque a ansiedade vai tirar a sua razão, a ansiedade você não vai pensar direito, ela acelera a pessoa. Então nós precisamos buscar o equilíbrio diante das circunstâncias. Uma outra coisa que o Senhor nos ensina, que diante de grandes situações, das grandes afrontas, eu preciso estar uma pessoa centrada, senão eu perco o equilíbrio e perco o foco. Lá no Salmo, no seu capítulo 33, versos 15, a palavra do Senhor diz: mas eles com a minha adversidade se alegravam e se congregavam. Os objetos se congregavam contra mim, e eu não o sabia. Rasgavam-me e não cessavam. O salmista diz: olha a situação que eu me encontrava.
Você já observou que tem fases da nossa vida, parece que quando acontece uma situação, parece que desencadeia o efeito dominó, começa a ter uma situação atrás da outra. E o inimigo ele aproveita disso para tirar você do foco. Por isso que sempre precisamos, diante das afrontas, procurarmos mantermos equilíbrio. Também mantermos equilíbrio diante daquelas tentações das nossas vidas. E muitas das vezes queremos agir no impulso. Muitas vezes queremos agir na hora difícil. Mas em muitos momentos precisamos ali nos esforçar para mantermos equilíbrio. Porque lá em 1 Coríntios, no seu capítulo 10, no versículo 3, a palavra diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, muitas das vezes nós Deus, não aguenta. Deus, Ele te dá o escape, Ele te dá a saída. Só que nós precisamos estar antenado, atento à voz do Espírito. Porque muitas pessoas pensam que a voz do Espírito vai brotar uma voz ali, um microfone para falar, gritar. Não. Para o íntimo do seu coração, você sabe como o Espírito está falando com você. Mas muitas vezes nós somos sem relutamos. E um outro ponto nas aflições que sobrevêm sobre nós são as tribulações. Encaramos adversidades, mas também sobrevêm as tribulações. Na Bíblia, o termo tribulação é usado para descrever um período de sofrimento, de dificuldade, que testa a fé e a esperança das pessoas. A Bíblia também fala da grande tribulação, que será o período de mais aflitivo na história da humanidade. Isso acontecerá na volta de Cristo. Mas antes dele voltar da grande tribulação, nós passamos por tribulações. Então eu sempre preciso começar a observar como eu estou, qual fase, qual momento eu estou vivendo. Começar a discernir o que eu estou enfrentando. Porque nessas tribulações da vida é preciso de uma coisa muito importante para você se sobressair. É preciso ter uma postura perseverante. Perseverar. E muito. A palavra de Deus diz, Romanos 5,3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Paciência. E uma das coisas que as tribulações, o inimigo usa é tirar a paciência. Então, em vez de produzir a paciência, muitas vezes produz a ira. Mas o Senhor nos ensina, olha, diante disso daí, tem uma postura de perseverança.
Deus, Ele não deixa você caminhar sozinho. Ele está do seu lado, Ele está com você. Portanto, essa tribulação que você está passando, ela vai ser para a glória do Senhor, porque você vai vencer, porque você vai superar, você vai ficar mais maduro, você vai ficar mais forte em fé, a sua estrutura espiritual vai ficar mais forte e você vai glorificar o Senhor. Parecia impossível vencer, mas eu venci. Temos que ser perseverante, porque ela vai produzir paciência em você. Está doendo, está duro de aguentar, dói muito. Calma, tenha paciência, confia no Senhor, porque Ele vai abrir os caminhos, Ele vai quebrar a barreira, Ele quebra algemas, mas você precisa ser perseverante. Perseverante. Não seja uma pessoa desistente. Precisamos perseverar. Eu ponto que o Senhor nos mostra que durante as tribulações da vida, nós precisamos, amados, é de ter uma postura de coragem, uma postura encorajadora. Por isso que lá em Atos, lá no seu capítulo 14, no seu versículo 22, a palavra de Deus diz: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A palavra do Senhor é real e sim verdadeira. O Senhor está dizendo aqui, ó, por algumas tribulações ou por poucas tribulações. O Senhor está dizendo por muitas tribulações. Está dizendo aqui, olha, você vai passar por uma, fica tranquilo que vem outra, mas você também vai vencer a outra. Até Jesus ir buscar a sua igreja, todos os dias você tem gigante para desafiar você. Todos os dias você tem gigante para vencer. São todos os dias. Por isso, por causa de muitas tribulações. Mas o que importa é entrar no reino de Deus. É a salvação. É Jesus ir buscar a tua igreja e você. As pessoas não têm noção, porque Deus está avisando, Jesus está voltando, o Senhor está voltando, os tempos estão se aproximando, o Senhor está avisando e o povo está como inerte, mas o Senhor está avisando, as pessoas não têm noção do que é o inferno, do que é o sofrimento eterno. A condenação eterna não tem fim. Mas a vida eterna também não tem fim. A salvação em Cristo Jesus. A melhor coisa do mundo é eu reconhecer o Senhor Jesus como meu único, fiel e verdadeiro Salvador. Eu entender que o Senhor ele muda a minha história. Eu entender que Ele não é só meu Salvador. Eu preciso entender que Ele é Senhor da minha vida. Coríntios continua nos mostrando aqui que no período de tribulações nós precisamos ter uma postura de consolo. A palavra diz lá em 2 Coríntios 1:4 que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação.
com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Está passando por tribulação? Consola alguém que também está passando por tribulação. Mas o Senhor nos continua nos orientando. Ele nos instrui a nós superarmos as dificuldades. Ele nos ensina a superar a adversidade. Porque nas aflições vem a adversidade. Mas Ele também nos instrui a vencer as tribulações, porque nas aflições vem as tribulações. Mas Ele também nos ensina a vencer as adversidades, porque nas aflições também vem as adversidades. Ou seja, o que é dificuldade? Aquilo que é ou torna difícil uma coisa. Dificuldades podem ser interpretadas como momentos de provação que, quando enfrentamos com fé, podem levar a um crescimento espiritual significativo. As dificuldades vêm. Se perguntarmos aqui quem está passando por dificuldades, todos nós vamos levantar momentos de dificuldades difíceis. Mas o Senhor nos instrui que diante das dificuldades eu preciso acreditar, crer sempre na proteção do Autor da vida, nas dificuldades. Eu preciso saber, eu estou passando por dificuldade, mas eu sei que o meu Senhor está na causa. Mas eu sei que no momento oportuno o Senhor vai mudar essa situação. Mas eu sei, com fé em Jesus, eu vou superar essa dificuldade, eu vou vencer. Isso é convicção. É eu saber, eu creio nessa proteção do Senhor. Por isso que o salmista diz lá no Salmo 117, 19: então chamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Invocou o Senhor na sua angústia. Aflição traz angústia. Mas no momento em que invocou o Senhor, ele diz: eu invoquei o Senhor na onde? Quando ele estava alegre? Quando ele estava bem? Quando ele estava tudo dando certo? Não, ele invocou o Senhor na sua angústia. E o que ele diz? E ele, o Senhor, o livrou das suas dificuldades. É buscar o Senhor. Buscar o Todo-Poderoso, clamar a Ele, porque tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Do que é aquele cântico que nós louvamos? Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer muito. Não, um pouco mais, porque é dia a dia, dia após dia, crescendo. Então eu preciso crer na proteção divina, eu preciso crer na provisão divina. Deus, Ele protege, o mesmo Deus que protege é o mesmo Deus que provê. Ele protegeu o povo no deserto, do exército de Faraó, mas Ele também proveu o alimento no deserto
Filipenses 4,12 diz: sei estar abatido e sei também ter abundância. Olha o que Paulo diz: olha, eu sei estar abatido. Isso aqui, consciência. Eu sei, olha, estou abatido, eu sei estar abatido, mas eu também sei estar em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como padecer por necessidade. O Senhor Paulo disse: eu estou instruído. Eu sei. Tenha essa consciência. E o Deus que protege, o Deus que provê, mas também é o Deus que sustenta. Por isso que Isaías 58 diz para nós: e o Senhor te guiará continuamente. Não é de vez em quando. E fartará a tua alma em lugares áridos, ou seja, na onde a terra está seca, eu vou suprir tua vida. E fortificará os teus ossos, e serás como jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Jesus, o Senhor, Ele sempre provê o sucesso. Você pode ver que pode passar a maior luta que nós passarmos, o pão de cada dia está lá, todo dia. Você já reparou isso? Que muitas vezes a gente faz uma cobras, luta, vai e vem, corre cá, meu Deus, e agora como vai ser isso, aquilo? Mas todos os dias o pão está sobre a sua mesa. Provisão divina. Porque coisas que nós não observamos, nos preocupamos em muitas coisas, mas não olhamos para um detalhe. Senhor, graças te dou, porque todos os dias o Senhor tem alimentado o meu corpo físico. O Senhor não tem deixado faltar o pão. Pode faltar as regalias, mas o pão de cada dia não falta. E me provê. Ele provê todas as coisas. Agora veja bem, se Deus, amado, suavizasse cada golpe na sua vida, você nunca aprenderia. Você já reparou isso? Se Deus ele suavizasse cada golpe, cada pancada na nossa vida, nós ia aprender uma coisa? Não. É no deserto. É no dia a dia. E às vezes passamos por momentos de dor, amados. Mas a dor, ela pode mudar o rumo da sua vida. Muitas vezes nós só tomamos atitudes na vida quando a dor bate. E muitas vezes a dor, ela muda o rumo da nossa história. Por isso que Deus ele está no controle de todas as coisas. Mas nós entendemos. Porque muitas das vezes nós dizemos: aonde eu errei, aonde eu fracassei. Mas eu preciso entender que o fracasso de ontem, ele pode ser o caminho para o meu sucesso, para a minha bênção amanhã. Porque Deus ele está no controle.
Quantas coisas passamos no decorrer do ano de 2024. Quantas situações difíceis. Mas o interessante de tudo isso é que você permanece em pé. Porque Deus está na sua vida. Nenhum momento o Senhor deixou você. Nenhum momento. Jamais Ele abandona os seus filhos. Porque o amor dele é muito maior do que as nossas falhas, do que os nossos erros. E o amor dele nos ensina. Esse diz, vocês vão passar por aflições, mas eu venci. O Senhor está dizendo, olha, com fé e esperança e determinação, você vai vencer. Porque o Senhor é o nosso exemplo. Eu nunca esqueça disso. Para você estar aqui hoje, o preço foi muito alto. Muito alto. Para você estar aqui hoje, foi pago o preço de sangue. O sangue de um justo, de um inocente. Por amor a mim e a você. Por isso, amados, quando nós paramos, o amor de Jesus nos constrange. E nós olhamos para a nossa natureza, eu não mereço tudo isso. Mas a misericórdia dele nos incentiva. Pronto para nos ajudar a mudar a história. Muitas vezes as pessoas têm medo de se lançar aos braços do Senhor Jesus. O que vão pensar, o que vão dizer. Você não é governado pelo que pensam, pelo que dizem, você tem que ser governado pelo que o Senhor diz a você. As pessoas, não é as amizades, não são as influências, é o Senhor, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Agradecer ao Senhor, a sua bondade, a sua misericórdia.